Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer poder estar aqui com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Cordeiro e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Nesse mês fui convidado para meditar com os irmãos uma palavra sobre família, sobre a oração no casamento. E o meu desejo é que a palavra do Senhor fale ao seu coração, que você que é casado, você possa meditar nessa palavra, você que pensa em casar, considere a importância dessa palavra para o seu futuro relacionamento. E o meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja que eu amo, que Deus continue fortalecendo cada um dos irmãos. E o texto que eu separei para meditarmos na palavra do Senhor se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, no verso de número 5, que diz assim: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que podemos meditar na Tua Palavra. A Tua Palavra foi lida e nós sabemos que só a ação do Teu Espírito Santo para trazer entendimento, compreensão e capacitação no sentido de buscarmos praticar aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Pai, que o Senhor fale a cada coração, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. São muitos os sonhos e expectativas que um casal tem e por vezes essas expectativas elas se misturam entre aquilo que o marido quer, entre aquilo que a esposa quer, e nem sempre há harmonia nisso, né? Cada um tentando muitas vezes satisfazer os seus próprios desejos. E o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação que pode trazer harmonia, que pode ministrar direção de Deus para a vida do casal, e assim de maneira que haja paz, que haja fortalecimento na vida a dois. Quando Paulo escreve esse texto, logo no versículo de número 1, que eu não li, ele disse: quanto ao que me escrevestes. Então Paulo havia recebido uma carta dos irmãos da igreja de Corinto, e nessa carta certamente ele recebeu informações sobre várias situações, algumas situações difíceis, umas situações de pecado, de adultério, porque um rapaz, um homem havia havia tido adulterado com a própria madrasta, né? E parece que a igreja ali naquele momento não soube lidar com isso, e Paulo ministra a instrução nesse sentido, da disciplina, isso no capítulo de número 5. Os problemas não se limitavam apenas a essa situação, mas parece que havia outros problemas em relação aos casais daquela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele, com o objetivo de trazer esclarecimento sobre separação, sobre relacionamento de um cristão casado com alguém que não era cristão, como deveria proceder, os filhos dessa união, como estariam diante de Deus, né, como seriam recebidos pela comunidade, pela igreja. Então ele trata isso no capítulo de número 7. E nesse capítulo, nos versículos anteriores, no verso 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a relação íntima do casal, sobre a relação sexual, e mostrando que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa, e também o contrário é verdadeiro, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, falando da importância de um se entregar ao outro numa relação de intimidade. Mas já no versículo de número 5, o apóstolo ele diz, olha, não vos priveis um ao outro. Em outras palavras, não deixe de satisfazer essa necessidade de relacionamento íntimo em relação um ao outro, para que o inimigo, para que Satanás não use da tentação, do desejo que é natural do ser humano, e aí o inimigo aproveite desse momento, consiga ali uma brecha e possa trazer confusão, né, e até fazer com que haja ali um adultério, alguma situação difícil. Né? E nós sabemos que o relacionamento, dificilmente alguém sai de um relacionamento ou começa a olhar, né, com outros olhos para outra pessoa de qualquer maneira.
né, justamente pela deficiência, pelas dificuldades que há num relacionamento, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de diálogo, as pessoas não conseguem, o casal não consegue conversar, dialogar. E tudo isso é possível que deixe a pessoa com os seus desejos à flor da pele e também com as suas necessidades emocionais. Às vezes não há diálogo, não há conversa em casa e a pessoa fica sensível, né? E se chegar uma outra pessoa, tanto para o homem quanto para a mulher, marido, esposa, chegar uma outra pessoa e começar a falar algo que ela não ouve em casa, que ela não tem em casa, é possível que uma brecha se abra ali e Satanás aproveite a situação, não apenas para tentar, mas para gerar ali um adultério. Então, Paulo ele está tratando dessa realidade aqui e mostrando, olha, não deixem de manter o relacionamento íntimo, não deixem de ter relação, falando para o casal, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração. E esse é um dos textos na palavra de Deus que nos aponta a importância da oração no casal, para o casal, a oração no casamento. Ele vai mostrar, quando ele diz aqui, para vos dedicardes à oração, ele está dizendo que a oração no casamento é uma direção de Deus. É algo que Deus dirige, é algo que Deus impulsiona, é algo que Deus deseja. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, né, a oração é um caminho, é algo que deve ser comum. E para um casal, a oração também não é diferente. A oração individual, ela fortalece a pessoa e no que diz respeito à oração intercessória, ela é um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, mas a oração no casamento vai fortalecer o casal, é uma direção de Deus. Então, às vezes buscamos tantas coisas, tantas direções, temos tantas necessidades, tantos sonhos, tantos projetos, sonhamos com isso, sonhamos com aquilo, e aí o casal, o marido fica sonhando com os sonhos também da esposa, a esposa sonhando e tendo os mesmos alvos e projetos que o marido tem, e isso é importante, mas às vezes perdemos o foco, perdemos o alvo no relacionamento. E um dos alvos que o apóstolo Paulo traz e ensina à igreja de Corinto e ensina para nós ainda hoje é que a oração no casamento é a vontade de Deus, é a direção de Deus. Na nossa vida nada flui sem a oração, porque a oração é o reconhecimento da dependência de Deus. Quando um casal não ora, é como se ele estivesse dizendo, olha, nós damos conta por nós mesmos. E muitas vezes nós nos vemos na necessidade de dobrar o nosso joelho, de nos colocarmos diante do Senhor, intercedendo a Deus e buscando o fortalecimento, a direção de Deus para o nosso casamento, para a forma como a esposa tem que lidar com o marido, para a forma como o marido tem que lidar com a esposa. Então, existe uma direção de Deus para a família, existe uma direção de Deus para o casal, e essa direção de Deus é a oração no casamento, que nos faz lembrar que antes dos nossos sonhos, antes dos nossos projetos, existe o projeto de Deus. Existe um plano de Deus. Tudo o que acontece na história humana faz parte de um grande plano de Deus. E quando duas pessoas se unem num voto diante de Deus, prometendo cuidar um do outro e amar até o fim, isso faz parte de um plano de Deus também. A palavra de Deus nos ensina que até os fios de nossa cabeça estão contados, que um passarinho se cai em terra, se morre, é porque faz parte de um plano de Deus. Também o casamento, a família faz parte de um plano de Deus. E para que esse plano de Deus flua, para que esse plano de Deus seja desfrutado na nossa vida, enquanto casal, precisamos de oração. Então, que nós não esqueçamos da importância da oração em tudo na nossa vida. Você acorda, você lembra de Deus, você ora, e aí você pede a Deus para abençoar o seu dia, você para almoçar, você lembra de agradecer a provisão de Deus para a sua vida, e você chega em casa à noite, e antes de dormir você ora individualmente, mas é preciso lembrar da importância também de orar juntos. De orar como casal, de dedicar um tempo para orar juntos, e isso é uma direção de Deus para o casamento.
Outro ensinamento que nós temos aqui nesse texto sobre a oração no casamento é que ele mostra que, quando ele usa a expressão para vos dedicardes à oração, ele mostra que é uma necessidade espiritual. Ao mesmo tempo que os versos 3 e 4 e a parte A, o início do verso de número 5, mostra uma necessidade carnal, uma necessidade do desejo sexual, ele também coloca em pé de igualdade a necessidade espiritual. Ou seja, a necessidade espiritual é tão importante quanto a necessidade carnal. Porque ele menciona, olha, vocês não devem privar um ao outro da relação. E aí ele diz, olha, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, ou seja, voltardes a ter a relação íntima, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, que é o desejo carnal, que é o desejo sexual. Então ele está mostrando que existe sim, reconhecendo que existe uma necessidade física, mas existe também uma necessidade espiritual. E nós sabemos, à luz, no contexto geral da Escritura, que a necessidade espiritual é sempre em primeiro lugar do que a necessidade material, do que a necessidade física. Então, que nós possamos olhar para essa palavra e entender que existe uma necessidade da oração no casamento. O sexo satisfaz o físico, o desejo, mas a oração satisfaz a alma. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos atendendo às necessidades da alma. Casais podem ter uma vida de relação íntima ativa, mas se não tiver um relacionamento com Deus, o coração estará vazio. E se o nosso coração está vazio, o que nós teremos para oferecer? Satisfaremos apenas necessidades físicas e não a necessidade espiritual? O que Paulo está ensinando aqui, o que Deus nos ensina aqui, é mostrar que existe uma necessidade espiritual além da necessidade física. Então, que nós possamos buscar isso, e satisfazer aquilo que alcança e toca o nosso coração, que alcança e toca a nossa alma, e isso é importante. Certa vez vi uma imagem de um triângulo, e em cada ponta de um triângulo, nas pontas de baixo do triângulo, o marido e a esposa, um de cada lado, e no topo Deus. E aí a ideia é que quanto mais o casal, o marido ou a esposa estão se aproximando de Deus, mais eles se aproximam um do outro. Então, os benefícios da oração são além do que nós conseguimos imaginar. Quanto mais nós nos dedicamos à oração e buscamos o nosso relacionamento com Deus, a necessidade espiritual, satisfazer a necessidade da nossa alma, mais o casal estará perto um do outro, mais o marido estará sensível às necessidades da esposa e mais a esposa estará sensível às necessidades do marido. E é assim que nós aprendemos na palavra, satisfazendo as necessidades da alma. Certa vez Jesus falou em Mateus 11, verso 28, que aqueles que estão cansados e sobrecarregados poderiam ir até Ele e encontrariam descanso para a alma deles, encontrariam refrigério para a alma deles. E essa é a importância de nós nos dedicarmos à oração, porque quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais estaremos sensíveis à vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, mas também sensíveis à necessidade do outro. Então, ele diz, olha, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Então, existe uma necessidade espiritual no casamento, e essa necessidade é satisfeita junto, porque assim como a satisfação da necessidade física, aqui no texto também homem e mulher se unem, marido e mulher se unem em intimidade, assim também marido e mulher se unem em intimidade diante de Deus em oração, buscando o socorro do Senhor em todos os aspectos. Um outro ensinamento que nós temos aqui nesse texto sobre a oração no casamento é que a oração é uma armadura em torno do casal. Paulo está tratando aqui de uma batalha espiritual, algo também que ele fala escrevendo a carta aos Efésios, capítulo de número 6,
depois do verso de número 10, 13, quando ele fala da armadura de Deus, e aqui também na parte B do verso 5, ele está dizendo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ele está dizendo que é possível que um casal, quando deixa de ter relação sexual, Satanás vai aproveitar aquele momento, aquela brecha, aquela necessidade que há, para trazer algum problema ali. E talvez vindo a partir daí um adultério, né, uma traição. Mas ele coloca também esse aspecto e a presença do termo aqui, do nome, né, de Satanás, que está sempre ali tentando destruir a família, destruir o projeto de Deus, ele coloca a oração. E é algo que ele fala também em Efésios capítulo de número 6, quando ele fala que nós devemos orar em todo tempo, nós devemos ter a fé, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas ele também fala orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, orando, porque a oração é um dos instrumentos de Deus que Ele nos deu como uma armadura na nossa vida para resistir às lutas, para resistir às tribulações, para resistir, sim, às tentações. Então, a oração no casamento é uma armadura em torno do casal. Quando nós oramos como casal, nós estamos ali fortalecendo o relacionamento. Algo que geralmente a gente não compartilha, que a gente não fala. Aquele momento da oração é o momento em que a gente fala, é o momento em que a gente fala com Deus e a gente abre o nosso coração para Deus. E quando o nosso cônjuge ouve o esposo ou a esposa abrindo o coração diante de Deus, ele conhece os seus anseios, conhece os seus temores, conhece os seus medos. E é tão bom quando nós vemos alguém orando e ouvimos alguém orando por nós, né? E também compartilhar dos anseios do outro. A oração faz, nesse sentido, é uma oração intercessória também, que faz com que nós apresentemos diante de Deus as necessidades do outro e coloquemos o outro sempre à frente de nós mesmos. Isso que um casal, isso que uma só carne faz. O marido coloca as necessidades da esposa à frente das dele e a esposa coloca as necessidades do marido à frente das dela. Então, isso faz com que a oração traga também essa intimidade, essa armadura, porque a oração em conjunto, a oração como casal, ela fortalece, ela traz essa não apenas a direção, mas traz o renovo, traz a unidade, traz uma expressão de intimidade e de fortalecimento. Existe a intimidade física e a intimidade espiritual. Então, que nós busquemos a intimidade espiritual tanto quanto buscamos a intimidade física. Então, que haja essa busca também. É mais fácil buscarmos a intimidade física do que a intimidade espiritual. Quando se trata de batalha espiritual, quando se trata de uma luta, o próprio termo aqui, o nome de Satanás, que está sempre tentando ali derrubar e destruir a família, mostra que nós vivemos uma batalha espiritual. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso, não nos importamos com isso, não damos a devida importância a essa situação. E por vezes o casamento ele vai se perdendo ao longo da jornada, a família vai se perdendo ao longo da jornada, ao longo das lutas, das dificuldades, e não há algo que una a família ou o casal diante de Deus. E a oração faz isso, e quando o casal se une diante de Deus em oração, isso fortalece. Não apenas para que o casal possa lidar entre si com as lutas e as demandas de um casamento, mas também em relação aos filhos, quando há filhos, em relação às tribulações e circunstâncias que vêm no dia a dia. Em último lugar, esse texto ele vai nos lembrar, quando ele diz para vos dedicardes à oração, essa palavra dedicardes, ela nos lembra algo de dedicação, algo que nos chama a perseverança. Então a oração no casamento ela é feita com dedicação, com perseverança. Não é algo que você faz um dia e não faz no outro. Tanto que o advérbio que ele usa aqui, por algum tempo. Então, por um determinado tempo, nós precisamos parar para orar. Nos dedicar em oração, porque as necessidades da alma também são grandes.
As necessidades as quais somente Deus pode satisfazer são grandes. Enquanto a necessidade física da esposa, o marido pode satisfazer, a necessidade física do marido, a esposa pode satisfazer, mas a necessidade da alma, tanto do marido quanto da esposa, somente Deus pode satisfazer. Por isso é necessário perseverança, buscar a Deus constantemente, buscar o refúgio e o socorro no Senhor, sabendo que só Deus tem o que o nosso cônjuge precisa. Então, que nós possamos orar como intercessão, mas orar também em conjunto, em unidade, como casal, buscando assim o fortalecimento, o renovo e orar com perseverança. Talvez você tenha até por um determinado tempo orado, num determinado período, e depois parou, né? E sempre é importante lembrarmos dessa direção, voltarmos à oração como casal, e isso fortalece a família, fortalece o casamento. Reparou? Muitas vezes um casal não consegue entrar em acordo. O marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro jeito, mas não se para perguntar o que Deus pensa a respeito. E quando o casal se une em oração, isso acontece. A oração, seguida também da meditação da palavra, isso acontece. Qual é a direção de Deus? Porque às vezes estamos preocupados em satisfazer a nossa vontade, o marido mais preocupado em satisfazer a vontade dele, em realizar os sonhos dele, o que ele quer, o que o eu dele deseja. E talvez a esposa puxando para o outro lado, querendo o que o eu dela deseja. Mas a oração nos coloca diante da vontade de Deus. A oração nos coloca diante dos propósitos de Deus. A oração nos coloca diante daquilo que Deus deseja para o nosso casamento, para a nossa família. Então, quando o casal ora, se dedica e persevera em oração, orando juntos, é mais fácil perceber a direção de Deus. E talvez uma postura, uma dificuldade de chegar em acordo, porque o casal, tudo que vai fazer tem que ter acordo. Um tem que concordar com o outro naquilo que está sendo feito. Quando não há acordo e não há diálogo, não há conversa para tentar chegar no meio termo, num ponto de equilíbrio, algum problema vai dar em algum momento. Então, quando o casal se une em oração, buscando a direção de Deus, a vontade de Deus se torna mais clara. Existe quebrantamento. A possibilidade do diálogo, porque quando a gente ora, a gente aprende também a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. O Espírito Santo traz a direção de Deus ao nosso coração. E aprender a orar junto é aprender a ouvir o outro, ouvir as necessidades do outro, se importar com o outro e buscar e saber que só Deus pode atender as necessidades da alma. Já ouvi casais dizendo, já tentei de tudo, mas o meu casamento não dá certo. Está na hora de separar, é melhor separar e ficar amigo do que virar inimigo. Já ouvi casais falando isso, mas a palavra de Deus nos chama a usarmos a ferramenta, o instrumento da oração. Oração como casal. E nessa oração nós vamos sendo ministrados por Deus, reconhecendo uma necessidade espiritual, reconhecendo que é a direção de Deus para a nossa vida como casal, reconhecendo que isso nos fortalece a alma contra as ciladas de Satanás, reconhecendo que não é fácil, não vem de uma hora para outra, é necessário um tempo, é necessário perseverança, mas quando o casal busca isso, Deus responde, Deus fortalece, o diálogo é restaurado, a intimidade, cumplicidade é restaurada, e tudo isso através da oração e do reconhecimento que somente Deus pode manter e sustentar o nosso relacionamento. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Essa é mais uma palavra que fala sobre oração, nada diferente daquilo que você já ouviu, mas talvez você não tenha conseguido realizar isso e praticar isso. Quero te desafiar a separar um tempo para orar com o seu cônjuge e orar com ele e por ele, pelas necessidades dele, por aquilo que a alma dele anseia. E saber que só Deus, não você, somente Deus pode satisfazer as necessidades do seu cônjuge. E quando Deus está satisfazendo, e quando Deus satisfaz as necessidades da nossa alma, não os desejos materiais, as necessidades da nossa alma, nós nos sentimos satisfeitos e supridos. Então não há por que discutir,
não há por que brigar, não há por que entrar em desavença, né, e não chegar a um acordo. Então, o meu desejo é que você seja abençoado e busque essa direção de Deus, que é a oração na sua família, a oração com o seu cônjuge, a oração no seu casamento. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, recebe a nossa gratidão pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor está sempre presente na nossa vida e nos deixou a tua palavra como um norte para nós. E se há alguém, Pai, algum casal que vive um tempo em que está perdido e que não sabe que direção tomar, pensando com muitos sonhos, muitas expectativas, muitas vontades do eu, mas que hoje, Pai, ao meditar na tua palavra, haja a busca pela tua direção, através da oração, perguntando, Senhor, qual é a direção do Senhor para a minha vida e para o meu casamento? O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer fazer através de mim no meu relacionamento conjugal. Pai, que o Senhor ministre isso sobre cada coração. Que se há alguém enfrentando lutas, ó Deus, investidas do inimigo para tentar destruir o casamento, seja através de uma terceira pessoa que está tentando, Pai, alguém, uma das partes, que o Senhor repreenda e que o Senhor desperte para a oração, porque a oração como uma armadura que o Senhor deixou para nós, para que pudesse estar à volta, em torno do casal e assim sustentá-lo nos momentos difíceis, ó Deus. Que o Senhor dê condição de perseverança na oração, reconhecendo que em tudo e em todos os momentos a necessidade espiritual é sempre em primeiro lugar, e a tua palavra nos ensina que quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Que isso seja verdade na vida de cada casal, naqueles que estão em lutas, naqueles que estão bem, Pai, mas que não têm desenvolvido uma vida de oração, que o Senhor possa despertá-los para isso, Pai. Faz assim na minha vida, na minha família, no meu casamento, faz assim no casamento de cada um de nós, porque todos nós precisamos e carecemos de que o Senhor guarde o nosso casamento e guarde a nossa família. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Cordeiro, abençoe cada casal, cada família que participa desse momento de escola bíblica, e que a tua bênção, Pai, seja sobre cada família, cada um de nós. Nós oramos com gratidão, pedindo perdão para os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos capacite, nos ajude para fazermos aquilo que a tua palavra nos convoca hoje, Pai, neste dia. Assim nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém e amém. Amém. Foi um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando e fazendo prosperar a caminhada dessa igreja, abençoando o pastor Marcelo, abençoando o conselho da igreja. Fiquem na paz, Deus abençoe.